Nesta rentrée, Ricardo Araújo Pereira sente-se pessimista por causa das primárias dos socialistas. João Miguel Tavares confessa-se nas nuvens, depois de ter passado horas em frente ao computador a analisar as falhas da iCloud. E Pedro Mexia declara-se em bicos de pés. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos de regresso depois de um mês de agosto em que quase não houve tempo para a silly season, com guerras, ameaças internacionais, bancos maus, bancos novos, borboletas, lutas intestinas entre socialistas. Conseguiu descansar no meio desta algazarra toda, Ricardo Araújo Pereira? Descansar alguma coisa, Carlos, porque estou habituado a que a vida seja uma história cheia de som e fúria, contada por um louco. Mas em Portugal é um louco desdentado. Primeiro programa. Já está. Não, mas adaptado à realidade portuguesa, porque em Portugal é um louco desdentado e disléxico. Não se percebem? É só uma barulheira de fundo, não é? Coisas a acontecer e tal, e a gente tem dificuldade em perceber o que é que o maluco está a dizer. E o João Miguel teve tempo para descansar ou para férias? Ou esteve o tempo todo a tirar notas para o regresso do Governo de Sombra? A palavra férias, eu acho que já disse isso aqui. Tem que se arranjar um outro substantivo para classificar. Porque uma coisa é a atividade entre dois adultos saudáveis numa ilha do Pacífico. Isso são férias. Outra coisa é o meu pandemónio praieiro com 4 criancinhas pela mão. Isso tem que se arranjar um outro nome. Fazer castelinhos de areia e tal. As minhas férias só servem para aumentar a saudade que eu tenho de vocês. Para usar linguagem vicentina, antes folgaste, agora apenas. Não. Aquele que se divertiu mais foi de certeza o Pedro Mexia com o windsurf e as surubas. Mas é agora penas ou agora penas? Penas, deve ser penas. É capaz de ser penas. É penas. É um pouco... O windsurf e surubas. O windsurf e suruba. Foi a frase viral do Governo de Sombra. Foi a minha primeira frase viral. Vocês não estão habituados, sobretudo o Ricardo não está habituado a ter uma frase repetida e, portanto, mas... pensei que era as surubas. Não. Estou a dizer que deve estar... Eu pensei que era isso. Não está habituado a surubas. Deve estar cheio de inveja a que ver uma pessoa a ter uma frase sua repetida é uma situação boa. Mas a mim dá-me particular gosto porque nós temos todos os 4 expectativas diferentes sobre o programa e a relevância do que nós dizemos. Eu sou um gourmet linguístico e, portanto, a minha única... o facto de ser reconhecido por uma frase mais do que pelo conteúdo dá-me imenso gosto. Eu tenho a vocação de ser o João da Ega da TV Cabo. E havia muita gente a perguntar-lhe o que era o windsurf. O windsurf, as pessoas mais cool já só não sabiam o que era o windsurf. Bom, vamos ao trabalho então, por assim dizer. O Pedro Mexia regressa como Ministro da Polícia para pôr ordem em quê, Pedro Mexia? É muita coisa porque falou-se aqui das férias e este mês foi um mês complicado. Este verão teve guerra no Médio Oriente, quase guerra na Europa, trincheiras a abrirem-se no leste da Europa. Eu queria falar particularmente do Obama porque o Obama começou muito bem o verão e acabou muito mal. E que tem as duas coisas a ver com essa ideia da América como polícia do mundo. Aliás, o ex-ministro dos Estrangeiros alemão, Joschka Fischer, disse que a América deixou de ser ou deixou de conseguir ser polícia do mundo. Ele deixava esta dúvida. Qual das duas é que é verdade? É uma frase bastante interessante. O Obama começou o verão muito bem, simplesmente utilizando uma palavrinha, que foi a palavra tortura. Pela primeira vez, o presidente americano reconheceu que aquilo que os Estados Unidos fizeram sobre os prisioneiros de guerra e suspeitos de terrorismo foi tortura e as palavras contam até em termos jurídicos. Foi muito penoso ver pessoas durante anos a dizer que coisas como o waterboarding, portanto a simulação de afogamento e outro tipo de práticas não eram práticas de tortura. Claro que são práticas de tortura e claro que desmoralizam, tiram imensa força à posição, digamos, dos Estados Unidos no mundo praticar atos de tortura, ou uma democracia em geral praticar atos de tortura. Portanto, é muito importante ele ter dito essa palavra, mesmo que o contexto total da intervenção não foi muito feliz, mas essa palavrinha em si foi bastante importante e acabou de uma forma
desastrosa, que foi, havia... não se pode ser honesto. Havia há duas tradições na política externa, na visão da política externa na América. Há o intervencionismo e o isolacionismo. Portanto, e nem sempre é a distinção entre democratas e republicanos, é mais ou menos tendencial, mas nem sequer é, porque há muitos republicanos isolacionistas. Ou seja, há uns que dizem a América não tem nada a ver com o resto do mundo, tem que se meter nos seus assuntos, e há outros não, a América tem que exportar a democracia, invadir países, etc. Mas agora temos o abstencionismo. O Obama, questionado sobre o que fazer com a emergência do Estado Islâmico, disse numa conferência de imprensa, ainda não temos ideias sobre isto. O que, dito por um Presidente dos Estados Unidos numa conferência de imprensa, é uma coisa de junta de freguesia das Caldas da Rainha, sem desrespeito para as Caldas da Rainha. Boa sorte para voltares lá. Quando fores comprar a tua faiança, vais ter problemas. É uma coisa lamentável que um Presidente americano... Mas, entretanto, ele já deu a entender que vai haver intervenção. Ele não sabe, se calhar, que tipo de intervenção... Não, ele não sabe e está a ser duramente criticado. Basta ver... Até o Papa Francisco disse que o Estado Islâmico tinha de ser travado. Basta ver o livro, este livro agora da Hillary Clinton, em que se percebe que já está evidentemente a lançar a sua candidatura, onde ela ataca bastante o Obama como um ingênuo em política externa. Não estou a dizer que concordo com essa, mas está a haver já bastante oposição e, de facto, não basta ser Prémio Nobel da Paz e ser simpático aos médias. É preciso ter alguma noção da posição de que os Estados Unidos têm no mundo e ter alguma ideia sobre isso, que pode ser o isolacionismo, pode dizer, não temos... Olha, boa sorte. Entendam-se. Temos pena. Agora, dizer, não sabemos o que fazer e dizer isto é bastante grave que um Presidente dos Estados Unidos diga sobre um assunto destes. Não há uma estratégia. Não, disse, mas não devia ter dito. Mas não devia ter dito. Parece-lhe que está a fazer falta um polícia do mundo, Ricardo Araújo Pereira? Sim, faz falta que alguém no Estado Islâmico diga com algum pânico, olha a bófia, faz falta isso para ver se as coisas acalmam um pouco. Há o Estado Islâmico, há a Ucrânia... Sim, há os cristãos ortodoxos da Rússia, também estão a causar problemas. Mas eu gostei de ver o Obama a dizer que tortura era tortura. Porque nunca ouvimos o presidente anterior a dizer que armas de destruição maciça não eram armas de destruição maciça. Sim, uma das coisas lamentáveis precisamente da presidência Bush foi a questão dos problemas com a linguagem. Não só os erros de linguagem, mas foi com a dificuldade de dizer as coisas tal como elas são. Sim. E por isso é que eu acho que foi muito bom que o Obama tenha dito tortura. Só a palavra. Qual foi para si, João Miguel, ainda havia mais na carta? Não? Além disto, então já disse tanto. Qual foi o aspecto mais perturbante deste agosto, em termos internacionais, tão conturbado? Pois, quer dizer, é difícil, não é difícil escolher, porque apesar de tudo, quer dizer, quando nós comparamos a Rússia está mais perto de nós, o conflito com a Ucrânia, não é? Porque envolve mais diretamente a Europa, mas aquilo que se está a passar novamente no Iraque... O califado envolve. O califado também nos envolve. Exato. Mas aquilo que está no passado no Iraque, apesar de tudo, ainda é de um outro nível de barbaridade. O que eu acho mais significativo é realmente mostrar que, por muita vontade que se queira de estar parado, não é? É que o isolacionismo não é uma opção. Claro que não. E também, porque esta nossa maneira, eu acho que nós todos ainda temos muito uma maneira de ver o mundo dividido em índios e cowboys, e de facto não é uma boa maneira de olhar para o mundo. Pensar que isto tudo nasceu na Síria, que estes é que eram os rapazes que estavam a tentar mandar o Assad abaixo e o Assad é que era o mau e de repente... Não, afinal há uns que ainda são piores do que o Assad. Estes são piores que o Assad. Em certo sentido, essa história é a repetição do Afeganistão. É uma repetição e portanto... Os mujahideen... Eu também não acho que o Obama tenha estado bem, mas é só para tornar mais compreensível, porque de facto não há estratégia. Quem é que a tem? Se até tu dizes isso, imagina quão mal ele esteve. Até eu digo isso, mas de facto a ausência de estratégia é altamente compreensível, porque ninguém sabe o que fazer mas não daquilo. é a ausência de estratégia. É preciso a comunicação ao mundo da ausência de estratégia. É o piloto, no meio da turbulência, dizer para os passageiros...
Mas está o piloto, não é? Supostamente não era piloto, não é? Não, mas supostamente é. Ele abdicou de ser piloto. Não, mas a questão é, eu mais uma vez... A única coisa que me cansa... mais fácil de identificação posterior. A única coisa que me cansa é, daqui a nada vamos voltar ao Iraque e que já estamos a voltar, pois, tiraram de lá o Saddam, e depois de repente parece que o Saddam era um tipo exemplar. De facto, ele só andava a gazear os curdos lá no norte e a oprimir os xiitas no sul. Não é ter tirado... Era a única coisa que ele fazia. E, portanto, aquilo não tem boas soluções. Mas o que faz falta é justamente que alguma potência vá ao Médio Oriente e pergunte, pessoa a pessoa, quão bruto é você? E depois fazer uma hierarquia de estupidez e de barbaridade e pôr o menos bárbaro a mandar naquilo. Mas o problema é que não é o Médio Oriente, porque aquilo que choca, aquilo que chocou todas as pessoas, andou-se a decapitar gente com fartura, não é? Mas aquilo que chocou o mundo e que de repente faz, não, temos de intervir, é a decapitação de um jornalista por um senhor que tinha sotaque britânico. É isso. De repente tu percebes, afinal este tipo estava aqui ao lado. Olha, havia ali um tipo em Almada que de repente agora está a decapitar pessoas. Mas é precisamente por isso. Houve um caso em Inglaterra, não há muito tempo, em que também houve uma degulação. É precisamente por isso é que estes assuntos não são assuntos lá deles. Pois não. Não são assuntos lá deles. Portanto, há pessoas que falam disto como sendo assuntos de outros países nos quais o Ocidente não tem de intervir. Mas não é verdade, porque há quer ameaças, por um lado, quer cidadãos europeus e ocidentais envolvidos. Agora, é verdade que depois do Iraque há uma espécie de natural timidez Sim, e depois da Líbia... Às vezes intervir é pior do que... Depois da Líbia e depois do Egito... Isso é compreensível. Mas a única coisa que realmente nós temos todos que ser... Agora, não ter estratégia... Vê-se outra vez o debate esquerda-direita. Isto não são questões ideológicas. Não acho que seja um debate. O Pedro Mexia fica então polícia do mundo. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, escolhe o cargo de ministro das folgas de capital. Folgo em saber que há folgas de capital. Carlos, em casa dele lá. Capital folgou em agosto? Não se tem fartado de folgar, não. Quer dizer, o Capital está a citar o Presidente da República, que por sua vez citava Cavaco Silva. Sim, mas há bastante folguedo no capital internacional. Continua a haver. Estamos vicentinos hoje. Estamos. Sim, o Presidente da República resolveu citar Cavaco. Citar-se a si próprio, que é uma coisa que ele não devia fazer. Realmente, ele devia escolher melhor os autores que cita, sim. Temos que pôr um ponto de ordem nisto, não é? É melhor. O advogado dos pequenos acionistas do BES deu uma entrevista a dizer que houve gente a comprar ações do BES já no meio da turbulência. Exato. Porque ouviu Cavaco Silva dizer que aquilo estava sólido e que tinha informações de que não havia problemas com o BES, havia problemas era com o GES. E houve tef presidencial. Como ele nunca se engana e raramente tem dúvidas, teve que vir mostrar que não se tinha enganado. Veio citar na íntegra aquilo que tinha declarado em Macau. Em que falava abundantemente do Banco de Portugal. Banco de Portugal. E, portanto, passava as culpas para Carlos Reis. Esse é um primeiro ponto que é, eu acho que aquilo de que Cavaco Silva precisa urgentemente é de uma, isso já há empresas que fazem isso, impermeabilização do capote. Porque ele está sempre a sacudir a água do capote. E se lhe impermeabilizarem aquilo, eu acho que já não é preciso esse esforço. Mas é uma coisa que o Cavaco faz muito e bem. É sempre sacudir a água do capote. Agora, ele disse, vou só citar, disse preciso verbis, o Banco de Portugal tem sido perentório, categórico, a afirmar que os portugueses podem confiar no Banco Espírito Santo, dado que as folgas de capital, lá está, são mais do que suficientes para cobrir a exposição que o banco tem à parte não financeira, mesmo na situação mais adversa. Exato, e pelos vistos não é que isso é exatamente a estratégia do Governo. Isto é com o Banco de Portugal. Sim. Mas isto pode ser lido como... evidentemente, uma forma de passar a bola. Com certeza que é uma forma de passar a bola. Pelas informações que tenho. Pelas informações que tenho, sempre. Sim, e Carlos Costa diz, pelas informações que eu tinha, isto também era assim. Toda a gente diz a mesma coisa. E Ricardo Salgado diz, pelas informações que eu tinha, não estava à espera que isto acontecesse. A culpa acaba por ser das informações. Sim, mas e do contabilista na Suíça. Uma vez que nós não temos muita confiança nas informações, se calhar o Presidente da República não devia prestar-se àquele papel. Eu quando vi as declarações de Cavaco Silva em Macau, pensei,
o BES, além do Cristiano Ronaldo, agora conseguiu arregimentar o Cavaco para fazer... Isto é uma operação... Sabes quem é que ele parecia? O marido da senhora Inércia. Parecia o senhor Inércia, porque ele também é muito inerte várias vezes. E a maneira como ele estava a dizer que, de acordo com as informações que tinha, não havia problema nenhum e os portugueses podiam estar descansados... Mas repara, ele ter dito aquilo na altura é menos problemático do que tê-lo citado agora. Exatamente. Porque muito bem dito. Porque tê-lo citado agora confronta essa afirmação com factos que não se confirmaram. Mas espera lá. Ele dito na altura é simplesmente ele disse aquilo que é quem regula esse setor transmite-me essa informação. Eu, pelas informações que tive, tranquilizo os portugueses. Está mais ou menos no seu papel, partindo do princípio que ele acha que pode confiar nas informações do Banco de Portugal. Agora, depois do que aconteceu, depois de ter havido aumento de capital, etc., novos acionistas, etc., e ter acontecido o que aconteceu, aí parece um bocadinho humor negro, não é? Mas eu lembro-me... Ele no BPN até tinha sabido investir bem. Ele, nessa altura, ele topou quando é que aquilo subia e descia. Mas foi. Ele sabia quando é que se ia vender. Pela informação que tinha. Aí a informação era melhor. E as pessoas pensaram, este é o tipo que no BPN soube quando comprar e quando vender. Se ele está a dizer para comprar agora, é porque... Exatamente. Agora é para comprar mesmo. Agora, mas eu estou disposto a admitir que há aqui uma gradação de gravidade. E, aliás, se o Cavaco amanhã citar a citação que citou ontem, mais grave ainda será. Mas dos casos deste mês de agosto foi a divisão entre banco bom e banco mau, ou banco mau e banco novo, o das borboletas. Tu ficaste fascinado com as borboletas. Tu adoras a borboleta. Sim, é porque aquilo é o dinheiro a voar. É o dinheirinho. Um dos ex-administradores... um ou dois? Foram dois ex-administradores voltaram, não é? BES voltaram para ajudar o novo banco. É. Parece-lhe que isto faz sentido? Eu, como acho que em Portugal devia haver o estatuto de arrependido, mesmo na justiça, também eu compreendo o estatuto de arrependido em relação ao sistema bancário. Vamos lá. Nós podemos, se quisermos ter indignação fácil, coisa que em mim nunca costuma acontecer, é fácil nós indignarmos com isso, dizer como é possível. Agora, para isto ter acontecido... Eles é que percebem daquilo, é isso? Com certeza, é evidente, não é? Esse é o grande problema. É eles que têm que ter uma luvinha de plástico para recolher... É como, eles é que sabem, como os hackers que são contratados pelas grandes empresas para depois... Esse é o grande problema, porque a atual administração deve dizer, e a password? A password, quem conhece é aquele senhor. E, portanto, tiveram que ir buscar as pessoas que percebiam daquilo. Como sabemos, as passwords, já vamos falar desse tema, as passwords hoje em dia já não são o que eram. Hoje em dia já não são o que eram, pois não. Agora, é evidente que tem que haver uma responsabilização. Todos seriam responsabilizados de igual maneira. Agora, não é só o Cavaco que andasse a colher água do capote. A gente vê para aí as entrevistas, desde o Ricardo Salgado até os administradores. Dizem, eu também não sabia nada do que é que estava a passar. É o Ricardo Salgado. Há responsabilidades para além das de ordem criminal, neste caso, Pedro Mexia? O que é que queres dizer com Ou seja, há mais gente a quem se podem sacar responsabilidades pela situação, nomeadamente o regulador, por exemplo. Nomeadamente toda a gente que, incluindo a Troika, nomeadamente toda a gente que avaliou o sistema bancário português, que todos os reguladores, internos ou externos, acho que sim, acho que de facto continua a haver. Nós falámos aqui, genericamente, eu acho que é verdade, que apesar de tudo nos parecia, pelo menos o João Miguel disse isso aqui no programa, e eu estou tendencialmente de acordo, e disse isso, que apesar de tudo me pareceu que houve alguma... que o Banco de Portugal foi um bocadinho mais proativo do que tinha sido noutras alturas, é verdade. Nós fartámos a elogiar o Banco de Portugal. Talvez cedo demais. Talvez cedo demais, eu acho que é... Mas é isso que eu estou a dizer. Vocês estão a citar exatamente as palavras que disseram sobre o Banco de Portugal? Não, justamente isso. É justamente isso. O que aconteceu foi, aparentemente, o Banco de Portugal, face a exemplos anteriores, tinha sido mais proativo e foi. Também por causa do BCE, etc. Mas é verdade que continua a haver buracos negros não explicados em relação ao aumento de capital. Eu não tenho dúvidas que o Banco de Portugal foi mais proativo. O que é que mesmo assim a proatividade não chegou. Temos o Ricardo Araújo Pereira, Ministro das Folgas de Capital. O João Miguel Tavares, por sua vez, quer ser Ministro do Bucho, mas do Bucho com X.
A do Bush com X. Se fosse com CH era mais apetitoso. E com SH ainda mais, mas não vamos entrar por aí. Com SH? Não, deixa lá isso. Não vamos abordar esse tema agora. Deve ser Bush. Nem apanhei. Isso não. Depois dizem. Pronto, quero dedicar-se ao mundo vegetal. Quero-me dedicar ao mundo vegetal. Quero-me dedicar ao mundo vegetal e aos jardins da Praça do Império. É um tema candente. Que eu achei muito graça. Eu nunca tinha assistido a um debate ideológico vegetal e foi a primeira vez que eu assisti. Para quem esteve distraído ou esteve de férias e não leu jornais, não consumiu informação, o vereador Sá Fernandes disse que não iam ser recuperados os canteiros, são os arranjos florais. São 32 brasões do florais. Império, que são brasões do tempo colonial. Sim, entre os 32 brasões da Praça do Império, há 8 que eram representantes das 8 ex-colónias. E, portanto, o senhor Sá Fernandes achou que se devia recuperar 24, mas não esses 8. E então, que vergonha, nós temos vergonha da nossa história, isto não pode acontecer e tudo isso. Eu acho que e depois também veio com um argumento económico a dizer isto é muito caro, aliás, caríssimo, todos nós percebemos que afinal ser jardineiro é uma excelente profissão, mas aquilo sai, eu fiz as contas e saía a 2.000 euros por mês por brasão floral, não me parece mal. Para regar, cortar e pôr florzinhas, me parece um bom preço. Agora, o que é que o convence? Porque sei que acha bem a decisão. Eu acho bem pelo seguinte, quer dizer, o jardim, é o argumento político, que aquilo é uma coisa do passado. Eu gosto do argumento político. O argumento económico, eu também costumo ser sensível a ele, mas eu aqui acho mais piada ao argumento político. Vamos ver. Aquilo, o jardim em si não está classificado. Deixa-me só tomar uma pastilha Reni. Vamos lá, Pedro. Eu sei que este tema te toca particularmente. Os jardins em si não estão classificados, mas está classificada a área envolvente do Mosteiro dos Jerónimos. Eu percebo que se peça um parecer à Direção-Geral do Património. Não é percebes que se peça, é obrigatório. É obrigatório, mas isso obrigatório. Se a Direção-Geral do Património vier dizer senhores, estes arranjos florais são supimpas e têm que se manter, isso aí, se a Direção-Geral do Património é quem compete dizer isso, acho muito bem que se mantenha. Mas está fora de questão. Porquê que compete? Desculpa lá. Mas não, porquê que compete porque não é por causa do jardim, é porque o jardim está próximo do Mosteiro dos Jerónimos. Não é só o jardim que está classificado. Porque é, obviamente, um caso de património. E o teu argumento que tu escreveste no teu artigo... Mas espera aí, porque é um caso de património? O caso de património é só porque está perto do património. Não é garantia. O teu argumento... Aquilo não é um Mosteiro dos Jerónimos, nem é o padrão dos descobrimentos. O teu argumento de que coisas pertencentes ao mundo vegetal não são património... Mas quem disse isso? Convida à exterminação imediata da estufa fria, do jardim botânico, das árvores centenárias, etc. Não, nada disso. Porquê é que não é património? Não, se for património, com certeza que se deve manter. Porquê é que não é património? Mas tu dizes, não, como é que um bucho é património? É o que tu escreves no teu artigo. Mas aquilo não está classificado. Aquilo não está... Ouve lá, e aquela árvore do Príncipe Real? Pois eu sei, não. Mas eu já escrevi. Mas tens que admitir que é engraçado porque são ervas. Não, mas atenção, pode ser ervas majestosas. A questão ali é que são florzinhas e bucho. E o que eu perguntava também... O Grand Canyon, é só calhaus. Mas tudo bem. Não te leva muito longe. Mas a minha questão... Não, mas é giro. Mas se calhar não nos discordamos assim tanto. Não estejas assim. Se calhar somos todos amigos. O que se passa ali... Se a Direção-Geral do Património disser que não se pode tocar ali, tudo bem. Agora, não sendo o jardim classificado, se puder tocar, a única coisa que eu disse é, se puder tocar, tirem de lá aquilo, porque não faz sentido estar um jardineiro da Câmara a regar o antigo brasão de Goa e Timor, porque nós já não estamos em 1940. E portanto, se aquilo se puder tirar de lá, tirem de lá. Sabes o que é que não faz sentido? É porque aquilo não é calhau, de facto, aí faz diferença. A pedra está lá, é preciso remover. Ali é preciso, deixa-me eu regar o antigo brasão de Angola, 1940. Sabes onde é que é escandaloso que aquilo esteja? Na Praça do Império. Não é nada. Porquê é que se chama Praça do Império? Está bem, mas eu não estou a dizer... Porquê é que se chama Praça do Império? Se chama Praça do Império. Vamos acabar com esse nome. Praça do Império é escandaloso. Mas agora não se pode mexer naquilo. Eu nasci na freguesia de São Sebastião da Pedreira. Vamos acabar com isso. O Estado é laico. Já acabou. Não, já acabou. Já não há. Se pedires uma certidão qualquer, diz
nascida, extinta. O que eu quero dizer é que as designações... E foi por tu teres nascido lá. As designações históricas... Ponto Oliveira Salazar. Mas isso é um exemplo muito óbvio. Então. Isso é óbvio. Porque é óbvio não posso usar. Tinha que mudar de nome. Então é porque conhece alguém que se tenha chocado com os arranjos florais e que alguém tenha dito isto é opressão colonial. E se fosse o Salazar, se fosse o seu lanchinho a dizer este arranjo floral ofende a minha dignidade enquanto país. Se fosse a cara do Salazar desenhado com margaridas e tudo. Mas não é a cara do Salazar desenhada com margaridas. Mas se fosse? Se fosse, era um símbolo político do antigo regime de uma forma que era ofensiva e que era normal. É sensível à polémica do bucho? Oh, Carlos, não só sou sensível, como tenho pena que António José da Silva tenha falecido. Para depois das guerras de Alecrim em Gerona, escrever a peça sobre a guerra do bucho. Eu devo dizer, e aliás ainda não me pronunciei sobre isto, eu devo dizer que sou a favor da manutenção destas hortaliças. E acho que o melhor argumento relativamente a esta história é do Daniel Oliveira, quando ele disse: sim senhor, vamos preservar a história, mas é pena as pessoas que agora, não digo que é o caso do Pedro Mexia, mas há várias pessoas que agora estão indignadíssimas porque o bucho não está talhado, não está amanhado à maneira que devia estar. Dá uma trabalhar aqui a ver umas fotos antigas. Borrifaram no facto da sede da sinistra PIDE. Não é o meu caso, eu aliás falei disso no programa. Exatamente, por isso é que eu disse, eu sei que tu não és um cavernícola, mas isso é o João Miguel. Mas é um caso, mas a expressão que foi nessa altura daquele movimento não apaga a memória é um bom argumento. Sim. Sobretudo porque o próprio vereador utiliza argumentos incompatíveis. Porque, ou bem que é porque são 24.000 dos 100.000 euros e, portanto, é um corte de custos, ou bem que é por uma razão substancial, digamos, ideológica ou histórica. Agora, dizer os dois argumentos cumulativamente é que não faz sentido. Porque se é por razões substantivas, então não interessa o dinheiro. Se é pelo dinheiro, então não se argumente com a questão política histórica. E quem usa dois argumentos... mexer nas coisas. O Parque Eduardo VII, não sei, imagino, se calhar já está um bocadinho diferente. As coisas podem ser mexidas. Aquilo é um jardim, é bucho. Percebes? A importância que isto ganhou não só árvores centenárias. É o facto de estarmos na Silly Season ou é verdadeiramente um assunto palpitante? Não, eu acho que não se deveu... porque eu acho que o assunto não é silly, porque depois ele diz, depois o vereador Sá Fernandes diz, bom, isto é a minha opinião pessoal, mas não é bem uma opinião pessoal. E António Costa não sabia. Depois António Costa diz que está surpreendido. Claro. E que vai investigar. Depois que afinal vai estar surpreendido e vai investigar. Vai à reunião de Câmara, portanto não é tão silly quanto isso. E que no caso do vereador Sá Fernandes, também para ir buscar um tema de que eu já falei, não é a primeira vez que ele toma decisões sobre a cidade. Claro que ele tem que tomar decisões sobre a cidade, é isso que lhe compete, mas com um grau de arbitrariedadezinha bastante grande. Lembremos os piquenicões e lembremos a Praça das Flores fechada para fazer uma coisa de automóveis, etc. E se houvesse um piquenicão no Brasão de Timor? Assim, por exemplo, dá para... Pisava aquilo tudo. Exato. Não, mas bom, eu acho que há uma maneira de resolver isto. Um comitê. Um grupo livro branco. Um livro branco do bucho. E uma comissão parlamentar. Exatamente. O livro do bucho. Então, mas atenção, eu a partir de agora quero olhos de águia sobre esses brasões. Eu quero aquilo impecável. Abandonado. Eu nunca tinha reparado que aquilo existia. Eu nem sequer sabia que existia. Sei lá, quando tem dezenas de vezes, eu nunca tinha visto aquilo. Mas a partir de agora... Esse é o aspecto silly da questão. Nós vamos ao CCB, alguma vez alguém tinha reparado naquilo. Mas eu a partir de agora quero que a Helena... Mas quem deu destaque é quem foi o próprio. Mas eu quero que a Helena Matos, a partir de hoje, vá todos os dias lá e diga: Sr. Presidente da Câmara, há uma erva daninha em Angola. E assim sucessivamente. O João Miguel Tavares é, portanto, Ministro do Bucho, com X. Daqui a pouco havemos de falar da atribulada reforma judicial e da decisão da Ordem dos Advogados de levar membros do Governo a tribunal. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se pessimista. Não está a gostar do debate de ideias das primárias. Não. Esse pessimismo... Estou um bocadinho pessimista.
Estou a tentar, não sei se percebe, estou a ver se isto pega. Porque há aqui muita... Quer dizer, eu já tive a oportunidade de falar sobre isto. Não lhe parece interessante discutir se os mortos têm direito a voto? Atenção, isso parece Quantos militantes cabem num T1? Exato. Não, isso é das coisas que me parecem mais interessantes. Até porque é uma das razões que me levam a estar pessimista, é precisamente isso. É o facto de, aparentemente, a eternidade não ser aquilo que a pessoa pensa, de fontes de mel e de virgens a saltar à nossa volta. Ainda tens de participar em primárias. A eternidade é tão aborrecida que os mortos estão a dizer: olá, eu quero votar também aí no Costa e no Seguro, pá. Como é que eu faço para me inscrever? É isto. Então a gente morre e vai... isto a vida para além da morte. Por amor de Deus, quer dizer, eu pensei que... Enfim, e depois fico... Portanto, concluir que não atingiu o estado de simpatizante para poder votar. Nunca votei no PS e não vai ser agora, mas... Mesmo sabendo que não... Que é PS contra PS. É PS contra PS e tem essa motivação. Mas naqueles em quem vais votar, eles querem-se aliar ao PS. Para derrotar. Vai dar tudo ao mesmo. Vamos lá ver. Mas também segui com atenção o debate sobre quantos minutos deve ter o debate. O debate sobre o próprio debate 45 tem sido intenso. ou 25? 45 ou 25. E os dias? Um meio termo e lá está, são pessoas que conseguem compromissos. Conseguiram um meio termo dos 35. E eu acho que é o ideal. Eu já fiz uma vez um sketch em que a personagem que eu interpretava falava durante algum tempo sem dizer nada. E eu aguentei 1 minuto e 20 segundos. Eu creio que eles, em conjunto, conseguirão aguentar 35 minutos. Mais do que isso, também acho difícil. Qual foi o melhor contributo para o debate interno neste mês de agosto, João Miguel Tavares? Eu, como se alguém acompanha os episódios antigos do Governo de Sombra, e certamente fizeram isto estas férias. São politistas, sim. Eu até fui criticado neste programa, Pedro Mexia, que ultimamente se anda a meter mais comigo até do que Ricardo Araújo Pereira, por ter ficado entusiasmado com António Costa. E eu fiquei realmente entusiasmado, fiquei muito contente que ele tivesse avançado. E agora, diz lá, conta lá. E agora o António Costa anda a fingir de morto há muito tempo. E, de facto, o António José Seguro assim entalou por 3 meses a fingir de morto e aquilo começa a ganhar um cheirito. E começa a chegar mal. Ora, e António Costa, ao dar sinais de vida, e os sinais de vida não pode ser dizer que o meu verdadeiro adversário é Rui Rio, que é uma coisa de uma deselegância assim. Onde quer saltar para ir 3 etapas. Saltar 3 etapas. E não pode dizer aquilo. E, portanto, eu gostava que o senhor, que certamente... Eu estou-lhe sempre a dar desconto. Eu ouço-o falar e digo, não, mas ele vale mais do que aquilo. Mas não sou eu que tenho que estar a convencer-me que ele vale mais do que aquilo. É ele que tinha que me estar a tentar convencer a mim. Eu, sei lá, eu também posso ir votar no PS, nunca sabe, nas primárias. E ele não está a convencer. Ele continua com essa sua estratégia de ganhar isto e provavelmente vai ganhar. Mas eu tenho medo que de repente ele chegue às eleições e continue assim. E eu acho que ele perdeu a maioria absoluta. Fica aqui dito também para memória futura. Eu acho que ele, com esta sua atitude e com estes 3 meses de desgaste, ele perdeu a maioria absoluta. Só uma nota. Eu, por acaso, acho que há aqui uma incorreção. Não sei se tu podes votar nas primárias do PS. Eles estão desesperados, mas, quer dizer, mortos, sim senhor. João Miguel Tavares, acho que é um patamar a que eles não querem. Abaixo de morto. Quem é que lhe parece que nesta altura leva vantagem nesta disputa interna? O António Costa aparentemente sempre levou vantagem, pelo menos na opinião, não sei se pública, mas certamente na publicada, porque para digamos, 90% das pessoas, pelo menos 90% das pessoas que eu conheço e provavelmente que vocês conhecem, o António Costa é melhor que o António José Seguro. Mas o António Costa está a entrar numa espécie de loop de Gertrude Stein. O Costa é o melhor porque é o melhor porque é o melhor. É o melhor porquê? Porque é o melhor. Mas porquê? Porque é o melhor. Porquê é que ele é o melhor? Porque é o melhor. É óbvio, para mim é óbvio que ele é melhor. E tudo se corre no partido da Rosa, que é uma rosa. Que é uma rosa, que é uma rosa, que é uma rosa. Mas não houve nada, desde que a campanha começou, que me tenha mostrado que ele é o melhor. Eu continuo a achar que ele é o melhor, mas não sei porquê. Porque mas voltamos a concordar. A campanha... Mas ele não pode estar a guardar munições para quando for... Isto é o que dizem os apoiantes dele. Tem que estar... está a guardar. Não vai agora destrunfar. Tem que estar porque... Numa altura em que... Ele está a estrunfar, talvez. Tá. Ele tem que estar a guardar munições porque não é absolutamente credível que um candidato a primeiro-ministro não tenha, e estamos a falar de candidatos a primeiro-ministro, foi esse o passo que o PS deu, que um candidato a primeiro-ministro não tenha uma ideia sobre as finanças públicas dizendo que não está
nas prioridades a longo prazo. Da agenda da não década. Está na agenda não está na agenda da década. Ficámos esclarecidos quanto ao pessimismo do Ricardo Araújo Pereira, enquanto o João Miguel Tavares confessa que se sente nas nuvens. Quanto tempo é que já dedicou à análise do problema da iCloud, João Miguel Tavares? Não me digas que achas que eu... tomas-me por um desses. Andar lá em casa a ver... Não, a análise... É verdade. Não, analisei... Algo a dizer neste analisei, mas deixa-me dizer que aparentemente a falha não foi na iCloud. Aliás, a Apple apressou-se a vir a terreiro e dizer não, isto não foi falha nenhuma. Aparentemente não foi. Ou seja, foram mesmo as pessoas que não tiveram cuidado com as suas nas passwords. E a password de Jennifer Lawrence, se calhar era Lawrence. Pronto. Estamos a referir-nos a havia uma dúvida que eu não percebi percebi se a Apple esclareceu bem isso, mas a notícia que eu vi não era muito clara quanto a isso, que era do limite de tentativas para introduzir passwords. Porque neste momento o que existe é hackers, ou até com programas de hacking, que basicamente repetem todas as passwords possíveis, automaticamente, todas as combinações possíveis. Se houver um limite, isso não é possível. Sim. Se tu, à terceira vez, como com o teu cartão multibanco, coisa do género, se à terceira vez aquilo bloquear, isso não é possível. E, portanto, o que eles dizem agora... É importante saber, porque há informações. Nós estamos a falar disto e parece uma coisa irrelevante porque são fotografias de pessoas nuas. Mas... o que torna logo tudo relevante. Mas podemos estar a falar de questões muito sérias em termos de segurança e de informações. Não, mas as últimas notícias que eu li, parecia que é um caso de phishing básico, ou seja, a Jennifer Lawrence terá recebido um daqueles mails muito parecidos com os da Apple, em que ela tinha que introduzir os seus dados e terá sido assim de forma bastante simples e mas não foram só fotografias dela. Não, no caso dela, e de outra pessoa que seria assim. Não sei, já investigaram, até porque ela acabava por ser a mais posta e a mais visada. É daqueles que dizem que, como não tiveram cuidado, estavam mesmo a pedi-las, ou que... Não. Eu sou dos que dizem que convém evidentemente ter cuidado. Não sou daqueles que acham que querem acabar com o voyeurismo no mundo e que dizem... Tu pecarás se olhares para aquelas fotos e, portanto, estás a ser cúmplice. Não, eu não cheguei a esse nível. Eu, aliás, fui surpreendido com as notícias de que havia mulheres nuas na internet. Alguém me disse. Parece que há pessoas nuas na net. Tu andas a perder. Eu não vi, quer dizer... Onde é que está esse teu lado do gourmet, do voyeurismo? Não existe isso? João Miguel, isso é o dia-a-dia. E, além do mais... Não é nada do dia-a-dia. Está com ar enjoado. Isto é uma questão fetichista. Não no caso tu deixaste de gostar de gajas gigas. Tu deixaste de gostar de gajas gigas em agosto? Não. As surubas cansam muito. Enjoaste de surubas. Há um argumento interessante que foi usado, que é um processo de intenções, mas que, em alguns casos, nós sabemos pelo passado, desde o famoso vídeo da Pamela Anderson, que sabemos que algumas destas celebridades, não estou a dizer a Jennifer Lawrence, mas outras que não são ninguém, que na verdade, ao contrário dela, que é uma atriz decente, mais do que decente, que fazem isto para se autopromover. Há muitas imagens roubadas. Mas não foi o caso, não? Não estou a dizer que não foi o caso. No caso dela não foi, com certeza. No caso de outras daquelas pessoas, sei lá, alguém acha que as Kardashians se importavam de ter imagens suas, por amor de Deus, quer dizer, estamos a falar de... Sim, e a própria Kate Upton também parece não se ter chateado muito com isso. As reações foram muito diferentes. Mas deixa-me só sublinhar o que é que eu queria trazer para aqui, porque é uma discussão legal que é quase tão interessante como ver 1000 gigas na internet, que é o facto de um dos sites que publicou as imagens da Jennifer Lawrence foi instado a tirá-las de lá, e ela tiraram as que eram selfies, mas as que não eram selfies, eles dizem, digam-me quem é que tirou essas fotografias, porque as fotos são de quem as tirou. Ou seja, até isso convém ter um cuidado acrescido. Portanto, isto é para as pessoas saberem quando estiverem lá em casa, a fotografarem-se nuas. São sempre fotografias roubadas, de qualquer maneira. Não, com certeza, são sempre fotografias portanto, roubadas. Isso entra o argumento isso é legal. O juridiquês do ladrão, não é? Roubei, mas é de quem? Mas da próxima vez... ladrão dizer roubei, mas é de quem? Isto é importante. Da próxima vez que tu estiveres numa suruba e estiveres a pedir para te fotografarem nu, tu tens de ter cuidado que tens que ser tu a fotografar-te nu, porque aí tens razão que as fotos são
tuas. Mas se for os outros surubantes a tirarem-te a ti, já não, as fotos já não são tuas e, portanto, podem correr livremente pela internet até que alguém diga fui eu que tirei. Até bons conselhos para a tua vida privada levas daqui, meu E maroto. mal agradecido. O que é que guarda de pessoal na nuvem? Eu acho que nem sequer Ricardo tem Araújo nuvem. Pereira. Tem. Então, Sou obrigado a ter nuvem? em princípio, Quem tem telefone tem nuvem? O iPhone, se tiver o iPhone Tem. Basta sincronizar. sincronizado com o computador, tá? Não, acho que não. Não sincronizas nada, portanto, tu É rupestre mesmo. perdes o teu telemóvel, tens que pôr lá outra vez os contactos todos, é isso? É, exatamente. Ok. Então és mesmo por isso é que eu rupestre, tento não há não problema. perder. E eu não fotografo a minha vida íntima. Não tenho interesse nenhum, não fotografo. Mas atenção, eu acho isto, as violações de privacidade. Sim, mas as pessoas têm atenção, mas houve depois aí um discurso moralista de que as pessoas é bem feito porque as pessoas podem fazer o que quiserem, podem fotografar o que quiserem. Quem tem nada com isso. Exatamente, não, atenção, eu só não fotografo a minha porque não tenho interesse. Se tivesse, eu fartava, precisava de 2 rolos, mas precisava de mais telemóveis. Mas Neste contexto é tão bom. E zoom, sim, exatamente. Não, uma grande angular. Precisas de uma grande angular. Não. É só Basófia não. Se ele precisa de uma grande angular, é o contrário da Grande angular é para basófia. abarcar tudo. O que é grande angular? Desculpa. Nada é melhor que precisava de 2 rolos. Não, mas vamos lá ver. Eu as Vocês não violações. querem debater a reforma judicial para substância, não. Eu não percebo o que é que a Mas gente vamos começou à a falar do substância. Iraque quando isto é tão Porque mais... as violações de privacidade deixam-me sempre indisposto. E, portanto, eu quando estava na internet à procura de Jennifer Lawrence nua, estava com nojo de mim próprio. Eu gostava que isso ficasse claro. Pronto, já sabemos o que pôs o João Miguel Tavares nas nuvens. Agora é a altura de tentarmos perceber rapidamente o que põe o Pedro Mexia em bicos de pés. É uma tentativa de chegar às nuvens? Às nuvens, sim, porque às nuvens europeias, porque aconteceu neste agosto. Traz 2 casos. Dois concretos. casos bastante indecorosos. Um totalmente previsível, um bastante insuspeito, acho eu, e surpreendente. O previsível é Marinho Previsível Pinto. não, o caso de Marinho Pinto, que é previsível que todos os moralistas mostrem o que valem rapidamente. Ele mostrou rapidissimamente, foi eleito para o Parlamento Europeu e já disse que se vai embora, mas não se vai embora já, porque diz ele que tem uma filha a estudar e, portanto, dá-lhe jeito de ficar mais um tempo. E o Marinho Pinto Mas diz ele que chegou lá e que vai ser candidato às Mas essas declarações, legislativas. eu pensei que era, isso foi mesmo, ele declarou mesmo, eu não vou já porque preciso do dinheiro, depois sou pobre. Não, eu não disse depois sou pobre, não sei se... Eu li- disse isso, eu depois sou li- pobre, disse. depois sou pobre, não Disse que li. precisava de pagar... Os estudos. Tinha filhas que Mas estavam nos estrangeiros, o que tinha o Marinho pagar. Pinto diz em relação ao Parlamento Europeu é bastante divertido, porque ele diz: cheguei aqui, isto é uma coisa de burocratas, com uma representatividade, como não mandam nada, democraticamente isto é muito duvidoso. Isto é como chegar ao Polo Norte e dizer: epá, isto é frio. Está fresco aqui. Epá, está fresquinho. O outro é caso. absurdo. O outro caso é de Maria João Rodrigues, de quem não se esperaria, ao contrário de Marinho Pinto, de quem se espera tudo, não se esperaria porque é uma pessoa... Ela queria muito ir para comissária europeia. Ela deu a primeira entrevista ou artigo, já não sei, a dizer que quem devia ser comissário era eu. E eu achei, olha, pronto, está aí uma pessoa a candidatar-se. Depois li o segundo, o terceiro, o quarto. Eu colecionei 7 artigos ou entrevistas em que ela disse: sabem quem andava uma boa comissária europeu? E achei aquilo uma pessoa que é respeitada. Mas tu não andas a ver as fotos da Jennifer Lawrence nua e andas a colecionar artigos de Maria? Eu menti que este agosto foi muito estranho. Não sei o que é que se passou. João Miguel, é apesar de tudo mais estranho haver pessoas sensatas a dizer coisas insensatas e ver mulheres nuas na internet. Antes de futuro político a Marinho Pinto, João Miguel Tavares. Bom, em campanha eleitoral, sim. Pelos vistos, ele vai a todas. Ele já anunciou. Foi das declarações mais bizarras que eu também vi neste verão. Foi aquela... Sim, eu vou às legislativas, vou concorrer às legislativas, mas também não digo que não vá às presidenciais. Sem prejuízo das presidenciais. E tudo o que venha por aí. Eu acho que ele, enquanto mais campanhas, ao contrário do que ele pensa, acho que enquanto mais campanhas eleitorais ele participar, mais credibilidade ele vai perdendo, porque apesar de todas as pessoas não são parvas, não quer. Aliás, ele não vai ter, também escrevo aqui, da mesma maneira que acho que António Costa não vai ter uma maioria absoluta nas próximas legislativas, ele não vai ter. É a Maia do Governo de Sombra. Sou Maia político.
ele não vai ter as mesmas votações do Parlamento Europeu. É que nem pensar. E, portanto... Entretanto, Carlos Moedas vai ser o comissário europeu ao que se sabe do emprego e dos assuntos sociais. Parece-lhe adequada a pasta? Bom. Parece muito bom. Na hora de definir as pastas nos comissários... Teve uma pasta mais importante do que estava à espera. Emprego e assuntos sociais para... gente com sensibilidade social. Um homem que é proveniente deste governo, com esta sensibilidade social e que tanto fez pelo emprego, eu acho que ele tem todas as condições para fazer um Está grande... na altura dos decretos. O Moedas é bom. O Moedas é bom. Os decretos. O Ricardo Araújo Pereira decreta cortinas de fumo. Decreto cortinas de fumos, porque... tu colecionaste os artigos que vieram sobre a TAP também. Isso fazias um dossiê e há ali qualquer coisa na TAP que não cheira bem, parece que há fumo a bordo que também transandava, mas houve tantas peripécias sobre a TAP e há uma... E há privatização à vista. E há uma privatização à vista e tudo isso transanda, porque de repente a TAP, que é uma companhia que não teve... que é conhecida pela sua segurança, tem tido... Obrigado. Tem tido alguns problemas que eu não sei... Atenção, não sei até que ponto são tantos, porque é possível que haja desinvestimento perigoso da administração atual, de facto. Mas, por outro lado, são muito convenientes todas estas notícias em altura vamos ficar de privatização. atentos. É isso, vamos ficar atentos. O João Miguel Tavares decreta que se mostre. Assim, sem mais nem menos? Se mostra, exato. Já vem dentro da temática. A RTP anunciou que já não vai mostrar mais imagens das decapitações. Quando ela diz isso, suponho que seja as decapitações, ninguém as mostrou, como é evidente, e nem faria sentido mostrar. Nós estamos a falar daquelas imagens no deserto, com os jornalistas ajoelhados e o outro rapaz com a faca na mão. Eu consigo perceber, é uma daquelas decisões que eu percebo que seja bem intencionada, mas é altamente perigosa. As televisões, os jornais não servem para esconder o horror que se passa no mundo. E, portanto, eu decreto que se mostre. Se mostre. O Pedro Mexia decreta um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho de quê? De várias coisas, aparentemente, porque eu gosto sempre de recordar que nós, Governo Sombra, estivemos em Paris, numa emissão especial a assistir à eleição de Hollande. Deu sorte. E Hollande, uma das coisas importantes que ele dizia era que ia-se acabar aquele escândalo da vida privada de um presidente estar sempre nas páginas dos jornais. E, aparentemente, isso resultou em grande. A ex-mulher acaba de publicar um livro que se chama Obrigado por este bocadinho. Passou para as páginas dos livros, que é mais... E com pré-publicação e com artigos no Monde, etc. Em que ela conta que com episódios de telenovela mexicana. Os pobres por desdentados. Os pobres por sem dentes. E quando ela descobriu que ele tinha um caso que foi tomar comprimidos e que ele foi atrás dela para casa de banho e depois os comprimidos caíram pelo chão. Foi uma coisa absolutamente lamentável que, para dizer a verdade, começou já no tempo de Sarkozy, que é a ex-mulher de Sarkozy, também escreveu um livro. Este livro tirou 200 mil exemplares e, de facto, o Hollande já é uma desgraça como presidente e isto ainda fragiliza mais a imagem do presidente francês. Um bocadinho. Fragiliza um bocadinho. Está concluída a primeira reunião da nova temporada. Gostei deste bocadinho. 2 a 8 dias, neste mesmo horário, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.